Seja bem-vindo à nossa reflexão sobre as contribuições da inteligência emocional para o sucesso do empreendedor. Eu sou a Lilian, trabalho com recursos humanos há muito tempo, não o suficiente, talvez. Sou professora universitária e estudante de psicologia social. Estudando todo esse tempo, com experiências no ambiente de trabalho, eu resolvi investigar, junto com um grupo de amigos, né, sobre inteligência emocional e nós escolhemos o empreendedor para relacionarmos esse estudo de inteligência emocional. Afinal de contas, nós estamos vivendo numa fase da história onde tanto a inteligência emocional quanto o papel do profissional empreendedor tem sido alvo de diversas discussões, de várias pesquisas, ok? Nós vamos falar então sobre essas contribuições, mas que vocês entendam que inteligência emocional é importante para qualquer um de nós, sendo ou não empreendedor, é um tema super importante e que nós podemos aprender, né, e usar a nosso favor, aplicar no nosso dia a dia, ok? Então, vejamos, quais podem ser essas contribuições? Para entender sobre as contribuições, nós temos que entender um pouquinho de alguns conceitos importantes. Nós temos que entender sobre comportamento empreendedor, temos que entender o que é a inteligência emocional, e essa inteligência emocional tem a ver com emoções, então eu vou explicar para vocês rapidamente sobre emoções. Vamos falar um pouquinho da relação do ser humano com o trabalho, o contexto histórico, conforme ele muda, nós temos novas demandas, né? E o que significa sucesso realmente. Enfim, o que é emoção? Né? Imagine que você está caminhando em um parque e de repente aparece uma pessoa gritando que está com Covid-19 ou que está com outra doença que seja contagiosa e vem na sua direção. As outras pessoas que estão ali por perto começam a correr, né? E você, como fica? Nesse momento, poderia ser também um cachorro feroz, né? Vindo na nossa direção, poderia ser alguém com uma arma, poderia ser diversas situações, diversas coisas poderiam estar acontecendo. O que você tem que pensar é que você poderia estar numa situação dessa. E nesse momento, o cérebro, os estudiosos do cérebro explicam que o cérebro registra a cena, ele registra tudo e ativa um programa de defesa, né, do nosso organismo, um programa de defesa emergente, e ele envia a ordem para todo o nosso corpo. Nesta cena, o cérebro enviaria a ordem para todo o seu corpo, comandos para dilatar, por exemplo, a pupila dos olhos, as pupilas, agitaria a corrente sanguínea, a boca pode reagir de forma trêmula ou pode secar, a cor da pele pode se alterar, né? Pode enrubescer, as pernas podem ficar trêmulas, enfim, dizem que a adrenalina jorra no sangue, né? E assim, a sua atenção numa cena dessa poderia ser compulsoriamente sequestrada, mesmo que você estivesse caminhando calmamente, né? E pensando em algo. Então, a emoção aparece e esse programa que dispara a ordem para todo o organismo, como se os circuitos cerebrais atuassem em defesa, acontecem sempre, no dia a dia. Esta complexidade é a emoção, são as emoções. E no dia a dia nós podemos nos deparar com várias situações semelhantes, né? Situações de humilhação, ofensas, notícias ruins, uma meta não alcançada, problemas no trânsito, pressões de diversas origens, e nosso sistema computacional cerebral entra em cena, né? E a emoção é uma complexidade que envolve o nosso corpo. E isso é comum acontecer no ambiente de trabalho, né?
em reuniões com familiares, ou reuniões de negócios, em tudo que se destaca na nossa experiência de vida e estimula reações, aparecem as emoções. A nossa experiência de vida é, sobretudo, emocional. E a inteligência emocional, ela entra no cenário para ajudar, né, o ser humano a compreender suas próprias emoções e as emoções dos outros com quem se convive. Assim, né, se o ser humano sabe lidar com as emoções, sabe como elas funcionam, como elas ocorrem em si mesmo, e desenvolve, né, essa inteligência emocional também de forma que consiga identificar as reações emocionais no próximo, com certeza ele pode viver muito melhor. Nós poderíamos viver muito melhor, né, porque quando nós conhecemos o nosso perfil emocional, podemos nos gerenciar, tá certo? E também as pessoas com quais convivemos ou trabalhamos. As emoções delas podem ser trabalhadas, porque elas são diferentes das nossas. E quanto mais nós conhecemos, melhor será a nossa reação. Algumas pessoas, por exemplo, são mais introvertidas, outras mais extrovertidas, algumas, né, são mais competitivas, outras colaborativas. E nós estamos aí, vivemos nesse contexto, principalmente profissionais em posição de empreendedor, né, que se colocam como empreendedor. Ele vive em um contexto onde precisa conhecer. É muito importante conhecer a si mesmo e conhecer os outros. Às vezes, nós trabalhamos com pessoas que têm elevado nível também de QI, né, que é o quociente intelectual. E essa inteligência, ela consegue realmente tomar decisões rápidas e racionais. São pessoas que se destacam, mas podem ter vantagens sobre as outras em relação ao raciocínio lógico, racional, a tomada de decisão, e ter baixa inteligência emocional. Ou seja, pouca capacidade de identificar suas próprias emoções e as dos outros, né? De forma que nós transitamos nesse meio, e se não desenvolvermos a inteligência emocional, estamos sujeitos ao desequilíbrio e a diversas insatisfações no nosso dia a dia, né? Nós precisamos ter equilíbrio entre o emocional e o racional, entre IE, de inteligência emocional, e QI, de quociente intelectual. O estudo que eu vou apresentar aqui para vocês é muito pouco perto do universo imenso, né, de pesquisa que isso pode proporcionar. Mas eu vou me basear nos estudos do Daniel Goleman, que ele apresenta os 5 itens do domínio emocional. Segundo ele, nós precisamos desenvolver e podemos aprender com a nossa experiência, com a nossa vontade de viver melhor, esses domínios emocionais, ok? Então, voltando ao nosso tema central, vocês devem lembrar, né, que o tema propõe que nós possamos refletir sobre as contribuições da inteligência emocional para o empreendedor. Foi esse ser que eu foquei na pesquisa. Mas para que o empreendedor tenha sucesso, e aí vem a palavra sucesso. Vamos entender o que é sucesso aqui nesse contexto do meu estudo. Sucesso aqui não significa apenas salário, né? E nem ter cargos e títulos. Não é só ganhar bem, não é só ter dinheiro. Sucesso aqui está sendo visto como se você pudesse medir o cargo, o salário, mas também trabalhar de forma que a pessoa tenha saúde física, saúde mental, de forma que ela tenha condições de ter tempo livre, né? Que ela se sinta bem para dizer que ela tem sucesso, e tem que ser uma pessoa que ame o que faz para ser considerada uma pessoa de sucesso.
Sucesso aqui nesse estudo é amar o que faz. Lembrando que é muito complicado, às vezes, entre amar o que faz e fazer o que gosta, né? E o empreendedor, geralmente, é visto de forma muito positiva em relação a esse sucesso. Vejamos, a relação do ser humano com o trabalho vem de longos anos, né? Desde os primeiros sinais de existência do ser humano na Terra, da vida humana. Por quê? O ser humano evoluiu conforme ele faz descobertas, ele descobre, ele tem invenções, ele evolui em instrumentos, ele evolui conforme ele tem conhecimento cultural, conforme ele faz as criações que são frutos do trabalho dele. Então, a relação do ser humano com o trabalho é muito importante, né? Nós podemos considerar que existe uma relação emocional, ok? Do ser humano com o trabalho. Então, logo, o ato de trabalhar se torna super importante para a nossa vida. Nós temos que saber que trabalhar tem um significado que vai muito além de ganhar bem, né? Porque o trabalho, dentro do contexto histórico, ele demonstra que o ser humano evolui conforme ele consegue novas posições no ambiente de trabalho, quando ele consegue se sentir um ser emancipado, né, perante a sociedade. Porque o trabalho tem um caráter emancipatório, ele é um fator na nossa vida que faz com que nós desenvolvamos a nossa natureza social, nosso convívio, a forma de nos relacionar com as pessoas são desenvolvidas dentro do trabalho. Então, o trabalho vai muito além de apenas fazer e receber, né? Embora a palavra trabalho, se vocês olharem no dicionário, se olharem a origem da palavra, realmente vai nos remeter a um sentimento ao sofrimento, algo sofrível, algo que lembra obrigação. Mas para ter sucesso, nós não podemos ter o trabalho como algo sofrível. Então a reflexão é: trabalhar é bom? Vamos deixar para que vocês pensem e respondam isso em um outro momento, mas vejamos, ao trabalhar, como ele é fator emancipatório e faz parte da natureza social e emocional, nós temos que nos desenvolver perante a sociedade. Nesse contexto do ambiente de trabalho surge o empreendedor, né, que nada mais é do que um trabalhador, que tem características específicas que já são estudadas há muitos anos. Mas profissionais empreendedores promovem um fenômeno social e econômico chamado empreendedorismo, né? Por isso existe uma curiosidade sobre o comportamento desses profissionais, tá certo? O cenário do trabalho gera empreendedores. E esse ambiente de trabalho precisa unir o trabalho, a competência, habilidades, mais equilíbrio emocional ou desequilíbrio emocional, né? Soma comportamento de diversos seres humanos num ambiente só, e ele exige uma certa, eu diria, um certo aprendizado e maturidade do profissional para poder ter sucesso no ambiente de trabalho. Ok? É preciso que no ambiente de trabalho nós possamos gerar inteligência coletiva. Só que além dessa inteligência coletiva, todos os seres que se relacionam ali podem desenvolver a inteligência emocional, que é um efeito positivo e duradouro tanto para a vida do indivíduo como para a coletividade. Vejamos, olha, no ambiente de trabalho nós vamos encontrar diversos comportamentos. Alguns deles são bem comuns, talvez vocês já tenham visto. Nós temos aquele, olha aqui na figura, que está sempre batendo pé, fazendo pirraça, né, encrencando por uma opinião, por algo que ele quer. Temos pessoas que, eu não estou dizendo que é errado, tá bom? Só estou mostrando para vocês alguns comportamentos comuns. Alguns profissionais, em áreas administrativas, tiram tudo de dentro da gaveta, colocam em cima da mesa, para demonstrar realmente, ele quer demonstrar que ele trabalha muito, que ele trabalha mais do que todo mundo, que ele está sempre ocupado, né? Ele chama atenção.
Tem aquele também que está sempre com a cabeça, ele termina o trabalho, põe a cabeça na mesa, está sempre lamentando, sempre com algum problema que ele também, né, discute, ele quer chamar atenção por alguma coisa, ele tem uma reação específica. Tem aqueles que estão sempre atrás, caminhando atrás de alguns em quem ele se espelha, aquele que está sempre à frente, né, puxando um outro, um súdito. Tem o estrelinha, que é esse aqui de baixo, ó, que ele aparece depois que está tudo pronto, todo mundo se matou, fez tudo. Aí ele chega na hora de comemorar, na hora do happy hour, na hora de fazer um comentário, na hora da apresentação, né? É o jeito dele participar, né? E tem aquele também que está sempre como vítima, sempre recebendo ordens, aquele que está sempre mandando, sempre criticando, apontando o dedo para os outros. E tudo isso junto, essa relação, essa soma de comportamentos aqui, né? Ela gera algum resultado. E tem que ser um resultado que é proveniente da soma desses comportamentos. Mas nesses ambientes, que mesmo que tenham outros tipos de comportamentos, nós temos aqui, ó, do lado, novamente, da figura, o que se espera do empreendedor. E surgem empreendedores, pessoas que se destacam. Empreendedor ou intraempreendedor, tá? Empreendedor é aquele que trabalha tanto dentro de uma empresa de alguém ou na própria empresa, né? Ele cria o próprio negócio. E o intraempreendedor está dentro da empresa de outra pessoa, mesmo assim ele tem características empreendedoras. Ele tem comportamento diferenciado. Então a nossa questão é, será que esses empreendedores têm inteligência emocional mesmo? Eles desenvolvem isso? Eles são conscientes? Se desenvolvem, eles sabem a importância? Né? Tá aí uma coisa que nós podemos concluir aqui. Enfim, diversas mudanças que demandam adaptação da relação do ser humano com o trabalho afetam o desenvolvimento emocional do ser humano, tá? Nós temos, assim, comum na história do trabalho, o trabalhador tradicional, né? Aquele contratado formalmente com base na CLT, que geralmente está está submisso a um empresário, né? Que também é uma posição. E, além de ter o empresário e o trabalhador tradicional, cada vez mais surgindo novas modalidades de trabalho, que são todas essas que nós estamos vendo no mercado, que algumas pessoas chamam realmente de fruto do empreendedorismo. Tentam olhar para essas novas modalidades, onde as pessoas trabalham à distância, mas não por conta da pandemia, né, por recursos próprios, prestando serviço, querem chamar isso de empreendedor, perfil empreendedor, mas nem sempre é perfil empreendedor. Às vezes a pessoa é levada, nós sabemos disso, né, por uma situação de emergência e tenta dar uma saída, mas nem sempre ele tem comportamento e perfil empreendedor realmente. Aí nós temos aqui, olha, no quadrinho azul, o empreendedorismo, que é fruto de todo um contexto que é um fenômeno social. Dentro desse empreendedorismo, nós temos como ator principal o empreendedor, que é um dos seres humanos que se relacionam com o trabalho de forma diferenciada, por isso ele se destaca. E além do empreendedor que está demonstrando assim uma característica de independência, nós temos o intraempreendedor, que é um empreendedor que atua dentro da empresa de alguém, dentro do negócio de uma outra pessoa, não do próprio. É possível ter característica empreendedora sendo empregado, é isso que eu estou explicando, né? Mas a base para desenvolver uma boa relação com o trabalho é a inteligência emocional, ok? Nós temos aí fontes de estudo diversas, e estuda-se comportamento organizacional, que é o comportamento do ser humano no trabalho. É um campo de análise que investiga tanto as condutas individuais e dos grupos, nas suas implicações e impactos na organização.
Cada fonte de estudo, todas as investigações geralmente desenvolvidas, elas focam motivação, comportamento, poder, liderança, comunicação interpessoal, desenvolvimento de atitudes, percepções, processos. São vários itens do comportamento do ser humano no trabalho. E o que é muito importante, resumindo, nós temos que entender que, geralmente, considera-se que ser empreendedor é positivo, que é bom, que profissionais empreendedores costumam ter boa relação com o trabalho e se destacam em diversas situações. Será que eles são mais inteligentes do que os outros trabalhadores? Os desafios são cada vez maiores, principalmente no contexto da pandemia, né? Isso que nós temos que ter mais atenção. Mas alguns estudos sobre o comportamento empreendedor mostram que nem todas as pessoas que dizem que são empreendedoras são de fato. Porque nós temos estudos lá desde os anos 60, 70, que caminharam, já foram testados e chegaram até os nossos dias, mostrando que ser empreendedor depende de várias características e comportamentos pessoais. Por isso, nós temos que entender que empresário é uma posição formal que regulariza, né, a atuação de uma pessoa perante a sociedade, perante o trabalho. Ser empreendedor tem a ver com a característica pessoal. Um empreendedor pode ser empresário e nem todo empresário pode ser empreendedor. Nem todo empresário é empreendedor, porque empreendedor é característica pessoal. Veja, o David McClellan, que é um psicólogo renomado, ele estudou nos anos por volta de 1960 para frente, e até hoje são utilizados os estudos dele. Ele estudou a questão do comportamento dos empresários, dos empreendedores de sucesso. Na pesquisa dele, conta-se que ele investigou que essa pesquisa caminhou por cerca de 30 países, né? Durou um bom tempo, cerca de 30 países. E foram descobertas várias características que os empreendedores de sucesso têm. E até hoje elas são testadas. Faço mapeamento das características do empreendedor, prestando cursos para empreendedores no Sebrae. E nós mapeamos estas características aqui, olha. Dentro dessas características, ainda temos mais alguns comportamentos, tá? Por exemplo, aqui o primeiro, ó, busca de oportunidade e iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr riscos calculados. Eu não quero explicar cada uma delas, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa, correr riscos calculados. Às vezes você não percebe, mas o empreendedor, ele sabe pesar numa balança o que pode acontecer se ele fizer uma coisa ou outra, o quanto ele pode perder, o quanto ele pode ganhar e se vale a pena. Isso é um risco calculado. Não é como dizem muitos que fazem divulgações sensacionalistas, sem base científica, né? As pessoas acreditam, às vezes, que ser empreendedor basta ter motivação. Você tem que confiar, você tem que desenvolver um negócio, você tem que ganhar dinheiro. E aí as pessoas, cidadãos comuns, pessoas que não trabalharam ainda para ser realmente empreendedor em si, o comportamento, vão atrás de sonhos, perdem dinheiro, principalmente porque hoje é modismo, né? Ser empreendedor. Todo mundo quer ser empreendedor, como se fosse uma saída fenomenal para a crise que ele está vivendo. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque teria que ter algumas características específicas para uma pessoa ser um empreendedor de sucesso. Esta, por exemplo, como eu parei aqui, correr riscos calculados, estabelecimento de metas, buscar informações, tem que ser um pesquisador, tem que saber investigar, né? Tem que gostar de planejamento, monitoramento sistemáticos. Muitas pessoas não planejam nem o dia seguinte. Vocês planejam o dia seguinte? Gente, se a gente planeja o dia seguinte, é muito melhor o dia seguinte, porque você deixa o seu dia mais produtivo. Observem, façam esse teste. Se você planejar o dia de amanhã,
e acompanhar, fazer monitoramento, quando chegar no final do dia, você consegue lembrar de todo o seu dia, aquilo que você não fez, você pode fazer depois, você posterga, você passa para outro momento. Mas o importante é que nossa vida não fica tão mecânica. E o comportamento empreendedor mostra que os empreendedores de sucesso têm esta habilidade bem desenvolvida, né? Eles planejam, eles sabem definir metas, né? E eles monitoram para poder saber o que conseguiu atingir e o que está para ser atingido e o que deve ser feito para atingir. Não mudam sempre de objetivos, não desistem, por isso que tem a persistência. Isso não significa insistir no erro, tá bom? É uma persistência que é algo um pouquinho diferente de insistir no erro. Eles desenvolvem, olha aqui, olha, persuasão e redes de contatos, independência e autoconfiança, habilidades de administrador, que é planejar, organizar, coordenar e criar controles. Agora eu pergunto para vocês: será que todas as pessoas que dizem que são empreendedoras, que estão estimuladas por todo esse desenvolvimento da tecnologia, pelas redes sociais, né, por todas as palavras de força que elas escutam, por todos os estímulos, será que elas são realmente pessoas preparadas para serem empreendedores? Talvez não, né? Alguns sim, obviamente, e alguns não. Mas é bom refletir sobre isso, né? Afinal, o que é inteligência? Olha, tradicionalmente, todos nós entendemos que inteligência ela tem sido definida ao longo da história aí de muitas formas, mas a maioria delas é de que a pessoa que é inteligente ela tem capacidade de entender, de aprender, é alguém que é bom para lógica, né? Para abstração, memorização, compreensão, é alguém que consegue ser mais rápido do que os outros para entender e tomar decisões. Mas hoje isso não basta. Isso que eu falei aqui é inteligência tradicionalmente considerada, que é o QI, né? O quociente intelectual. Ele é muito importante, mas não basta para a pessoa viver bem. Nós temos também, hoje, sendo falado, e já faz algum tempo, né, da inteligência artificial, que também foi criada pela inteligência do ser humano, mas é aquela inteligência que é similar à humana, exibida por sistemas de software, né? Além de também ser um campo de estudo. E hoje nós estamos tentando entender aqui inteligência emocional. Vejam só como inteligência é um campo de estudo muito abrangente. E a inteligência emocional, que é um conceito que vem da psicologia, que vai descrever praticamente o que é mais importante, que é a capacidade de você reconhecer e avaliar suas próprias emoções e as emoções dos outros. É uma inteligência que prevê que a pessoa que tem essa inteligência saiba consiga equilibrar a inteligência, o quociente intelectual com o emocional. Né? É um conhecimento que está democratizado, embora eu tenha muito respeito por quem investiga isso cientificamente com mais propriedades, ok? Mas veja, o Daniel Goleman, vou mostrar aqui para vocês, ele apresenta 5 domínios que nós podemos desenvolver para ter inteligência emocional. Segundo ele, isso faz bem e podemos aprender, isso que é a parte boa. Ele diz que nós temos que desenvolver para ter habilidade e conseguir identificar as próprias emoções e as emoções das outras pessoas, nós temos que trabalhar com autoconhecimento, né? Empatia, automotivação, habilidades de relacionamento social, que são habilidades sociais, e nós temos que ter autorregulação, né? Ou seja, poder saber gerenciar as próprias emoções, tá? Parece algo muito difícil, viu? Mas é possível. Vamos ver agora de uma forma um pouquinho menos científica, para não confundir. Inteligência emocional, será que é ser o tempo inteiro bonzinho, calminho, good vibes o tempo todo? Não é ser isso, tá? Você não pode deixar de ter emoções e nem de expressar suas emoções.
tem que se educar, né, para ter reações e entender as reações para poder controlar a forma e o local e saber se prevenir na forma como essas reações vão aparecer. Evitar coisas complicadas, complexas, mas não esconder as emoções, tá? Não é ser paciente o tempo todo, porque isso também significa, tem outro significado, né? Não significa ter inteligência emocional, gente. E também não quer dizer que você não pode sentir raiva, que você não pode ficar nervoso, irritado. Não é isso. Simplesmente a inteligência emocional, simplesmente nada, né? A inteligência emocional, pelo jeito, não é nada simples. É uma capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Se você identifica que determinada situação vai deixar você em desequilíbrio, vai te provocar uma reação desagradável, tem como você gerenciar essa situação. E na hora de lidar com o outro, se você conhece as reações do outro, as emoções que podem aflorar no outro, também tem como você saber se comunicar melhor com esse outro. Né? Então vamos lá. Nossa inteligência emocional determina nosso potencial para aprender as habilidades mais práticas. Que, no caso aqui, o Goleman destaca no seguinte: ó, primeiro você tem que ter foco no eu. E do outro lado, você tem que ter foco no outro. Para ter foco no eu, você tem que conhecer as próprias emoções, ponto 1. Ponto 2, lidar com emoções e motivar-se. O foco no outro é quando você consegue reconhecer as emoções nos outros, que é a tão famosa empatia, né? E lidar com relacionamentos. Esses 5 domínios da inteligência emocional estão aqui, ó. 1, conhecer as próprias emoções. Quais emoções você costuma ter, né? Felicidade, elas são mais comuns, né? Raiva, angústia, medo, alívio, tédio. Às vezes, num dia, nós temos, em poucas horas, nós temos todas aí. Se você conhecer, se você conhecer a si mesmo, vai significar que você vai ter consciência das suas fortalezas, das suas fraquezas e das suas limitações. Que fantástico, né? O outro domínio, que é lidar com emoções, você percebe quando uma emoção está chegando. Será que você percebe quando uma emoção está chegando, por exemplo, com uma raiva? Você percebe que está ficando ou que já ficou nervoso? Ou seja, para ter inteligência emocional, nós temos que nos auto-observar, nós temos que nos conhecer, né? Possibilita lidar com situações adversas de forma positiva e menos estressante quando nós sabemos lidar com emoções. Outro item, automotivação. Você tem que saber usar isso, óbvio, para não desanimar, né, nos momentos mais desanimadores. Então, como você usa suas emoções para atingir suas metas? Nossa, tem pessoas que descobrem que a música motiva, que um banho motiva, tem pessoas que descobrem o que podem fazer para se automotivar. Cada um tem seus motivos, né? Então, permite colocar os sentimentos a serviço de suas metas pessoais. Reconhecer emoções nos outros, trabalhar com a empatia, exige muita maturidade, viu, gente? Eu acho que esse é um dos itens mais difíceis. Porque sentir o outro em um ambiente social, perceber as dores, as necessidades e reações do outro. Você já se sentiu acolhido, assim, num contexto, de forma inesperada? O outro dizer uma coisa para você, você olhar para a pessoa e falar: Nossa, como você sabe o que eu estava sentindo? Isso é maravilhoso, né? Permite impactar o estado emocional do outro, fazer a vida dos colegas, dos amigos e familiares ser melhor. Um outro item, que é o último lá, o quinto, que é lidar com relacionamentos, é pensar como que você interage, como suas emoções impactam nessas interações. Tudo isso acontece muito rápido, né? Conforme nós vamos praticando, eu acredito que nós vamos ficando mais rápidos para nos auto-observar e observar os outros, e compreender como nós somos, como nós reagimos, como os outros reagem ou podem reagir.
Estar emocionalmente disponível significa saber ter bons relacionamentos, ser persuasivo, influente, saber lidar, administrar conflitos. Né? E, enfim, gente, para estudar isso melhor, eu pesquisei aí junto com um grupo de amigos, né, do meu curso, de pós-graduação que eu estive fazendo lá na USP, nós pesquisamos sobre a visão do empreendedor, sobre a importância dos 5 domínios da inteligência emocional. Nós pegamos um grupo de empreendedores devidamente formalizados, né, e que já têm certa experiência, lá na junta comercial, cerca de um universo de 2.400 empreendedores, alguns que disseram que não conheciam nada, não sabiam, nunca tinham escutado falar de inteligência emocional, saíram da pesquisa, só foram até esta parte das questões, e outros que disseram que sim, que já sabiam, que conheciam o tema, participaram da pesquisa e nós deixamos ele ir até o fim, né, para responder as nossas questões. Nesse momento, surgiram várias respostas, e uma que nós achamos interessante e que eu vou mostrar para vocês foi essa aqui, olha. Sobre os domínios emocionais. Quais deles você mais aplica, já que você conhece, e quais você menos aplica? Os empreendedores responderam desta forma: autoconhecimento, alguns responderam que é o que responderam, a maioria deles, que é o que eles menos aplicam. Lidar com emoções, empataram, tá vendo aqui? Segundo o grupo de barras, né? Eles ficaram ali na média, tá bom? Automotivação. Os que responderam colocaram que menos aplicam, a maioria deles menos aplica. Empatia, que foi um problema grave que nós detectamos, vocês podem ver aí na figura que 0% deu que aplica, não é o que eles mais aplicam. E lidar com relacionamento é o que eles mais aplicam, porque lidar com relacionamento tem a ver com negociações, né? Tem a ver com você fazer venda, você negociar com outros parceiros, com sócios, mas é preocupante eles relatarem que eles menos aplicam a empatia. Se colocar, tentar ver com os olhos dos outros, tentar se colocar no lugar do próximo, né? Eles disseram que é o que eles menos fazem. Mas o que teve de muito bom é que 89,5% deles disseram que vale a pena, acreditam que é importante aprender esses 5 domínios da inteligência emocional para que eles possam ter sucesso. Ok? Veja, concluindo, já vou falar para vocês agora das nossas conclusões, ok? Essa questão da empatia, né, por eles não terem dito que é o que eles menos aplicam, foi bem preocupante. Tá? Confesso para vocês que chamou muito atenção, porque o fato da pessoa aplicar a empatia é super importante, né, para a nossa convivência com os outros. Mas vejam, a empatia é como o número 6 e o número 9. Se você está olhando para o número 6 de uma perspectiva, o que acontece? Você enxerga aquele 6 e o outro que está olhando do outro lado, ele enxerga o 9, né? Tem até não sei se vocês já viram, tem uma charge que mostra isso, que fica na internet aí, facinho de encontrar, né? Essa charge, ela fica assim, olha, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ela é explicada mais ou menos desta forma, não sei se eu vou conseguir desenhar, né? Tá aqui o número 6. Vamos fazer ele aqui, gente. Espera aí. Número 6 aqui. Aí tem uma pessoa desse lado que olha e ela fala que é um 6, que o resultado não foi bom, né? E começa a ficar muito preocupada porque ela está vendo que 6 foi pouco. Do outro lado, tem outro olhando de outra perspectiva, que na verdade enxerga o quê? Um 9. Para ele, isso aqui está ótimo, é um 9.
É uma ótima pontuação, por exemplo, se fosse uma questão de pontuação. Né? Ou seja, trabalhar com empatia é realmente muito difícil. Sentir o que o outro sente, enxergar como o outro está enxergando, mudar de posição, olhar de outra perspectiva é algo que nós precisamos treinar. Porque com isso nós vamos deixar de subestimar, às vezes, outras pessoas, ou podemos mudar a forma, né, de tratar essas outras pessoas. Certo? Então, eu achei até interessante eles terem dito que não praticam a empatia na pesquisa e que realmente estão dispostos a aprender os 5 domínios e que acham que ele é importante. Agora vem a questão mais importante, que tem a ver com o nosso tema. Qual é a contribuição que a inteligência emocional pode trazer para o empreendedor? Muitas, porque o empreendedor é um profissional ou uma pessoa que está em posição de exemplo para outras, que está sempre em ambientes com reações emocionais fortes, né? Ele trabalha sob pressão muitas vezes, ele tem comprometimento, se coloca numa posição de alguém em destaque, e às vezes tem outras pessoas que dependem da atuação dele para ter sucesso. Então, as contribuições da inteligência emocional para o empreendedor são reais, são muitas, e que bom que os empreendedores que nós pesquisamos querem aprender os domínios da inteligência emocional. Enfim, eu agradeço muito até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, que vocês possam pesquisar mais sobre o conteúdo, entender ele muito melhor e, principalmente, que vocês possam aplicar esse conteúdo, né, no dia a dia, que é isso que eu busco fazer e faz muito bem para cada um de nós. Ok? Muito obrigada e até a próxima.